Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Hoje vamos falar sobre a Legião Urbana e o contexto histórico que a levou a conquistar uma legião de fãs com músicas que ainda são muito atuais. Falando sobre o Brasil, sobre amor, amizade, desigualdade social, relações humanas, a banda deixou mais de 100 canções e marcou uma geração inteira. Fala galera, aqui é o Joel Paviotti da Iconografia da História, nosso canal tá aqui no YouTube, a gente tá crescendo, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu vim aqui para pedir o like de vocês e mais do que isso, não só o like, mas para você fazer sua inscrição, para comentar, para compartilhar o nosso vídeo. A produção de hoje é muito legal, muito importante, porque a Legião Urbana é uma banda que a gente guarda muito carinho aqui na Iconografia da História. Inclusive, a nossa colaboradora que fez o roteiro, a Adriana de Paula, ela adora a Legião, tem quase toda a discografia dos caras. Então vai ser um vídeo bastante carinhoso, com cheiro de nostalgia, porque o Legião também foi bastante importante na minha vida. Foi o primeiro CD que eu comprei, o Mais do Mesmo, e em 1999, o primeiro CD que eu tive na minha vida foi do Legião Urbana. Então vamos lá, roda a vinheta. Gente, a década de 1980 foi marcada por uma série de acontecimentos políticos, sociais e econômicos, que entraram para a história e marcaram para sempre a vida de quem viveu esse período. Enfim, os anos 80 eles foram bombásticos. Foi nessa época, exatamente nos anos 80, que aconteceu, por exemplo, o atentado do Rio Centro, que a gente tem até um vídeo aí. E acabou desgastando um pouco a questão do regime militar que tinha no Brasil, no governo militar que tinha no Brasil, e incentivou a chegada da democracia. Também foi a década onde tiveram os primeiros casos de os diretas já movimentavam as ruas, que era um movimento em favor das eleições diretas. No final dos anos 80, a gente estava promulgando a nossa Constituição Cidadã, aquela que trouxe muitos direitos sociais, políticos e civis para a nossa população. Nesse contexto, surgem várias bandas no Brasil, e bandas que tinham como principal tema o protesto sobre o cenário político e social brasileiro. Em Brasília, no coração do sistema, vários jovens se reuniam para tocar violão, para tocar guitarra, para cantar e para conversar sobre política. Esses jovens nós chamávamos de Turma da Colina. Eles eram jovens, filhos de políticos, filhos de embaixadores, de gente rica, né, de gente que tinha poder. E é nesse cenário, né, eles se reuniam em prédios da Universidade de Brasília, da UNB, que claro, pertenciam à classe média brasiliense. Eles começaram a ter contato, essa Turma da Colina, começaram a ter contato com punk e estilo mais ousados. Foi de lá, da Turma da Colina, que saiu várias bandas. E vários desses membros da Turma da Colina, dessas pessoas que se reuniam ali na UNB, eles foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos e tiveram os primeiros contatos com bandas punk, com bandas de rock, e eles trouxeram essas bandas e a música dessas bandas, as melodias dessas bandas para o cenário brasiliense. Foi nesse cenário que nasceu, por exemplo, o Aborto Elétrico, que foi a primeira banda de punk surgida da Turma da Colina. Os integrantes dessa banda do Aborto Elétrico eram o Renato Manfredini Jr., que tocava baixo, André Pretórios na guitarra e Felipe Lemos na bateria. Claro que você já ouviu falar esses nomes em outras bandas e a gente vai decifrar isso ao longo do vídeo. Em 1981, a banda se dissolveu, porque o Renato Manfredini Jr. se tornou uma espécie de trovador solitário. Ele não quis mais fazer parte, brigou com o Felemos, que era guitarrista da banda, e aí ele passa a se chamar Renato Russo. E o Renato Russo se torna vocalista, letrista e baixista de uma banda cujo nome foi dado Legião Urbana. Nascia aí uma das maiores bandas brasileiras da história. Ele, junto com Marcelo Bonfá, que assume a bateria e percussão e efeitos sonoros. A ideia, a princípio, da Legião Urbana era só ter o Renato Russo e o Marcelo Bonfá. Eles não queriam ter guitarristas fixos. Esses guitarristas seriam convidados conforme a necessidade, e só os dois tocariam as bandas ali. Na verdade, dizem que só o Marcelo que aguentava o Renato Russo. Os primeiros integrantes a se juntarem com a banda do Renato Russo e do Marcelo Bonfá foram Eduardo Paraná na guitarra e Paulo Paulista nos teclados. Logo depois, Paraná sai e entra Ícaro Preto, que em seguida tem a sua vaga preenchida por Dado Villa-Lobos. Logo depois, o tecladista, ele sai fora, ele deixa a banda, tá? Não teve mais interesse. E aí forma-se o trio famoso,
o trio de ferro da Legião Urbana, que ficou mais conhecido, que é com Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Fazendo um som mais leve do que o Aborto Elétrico, a Legião Urbana fazia uma música, um estilo daquele que ficou conhecido como post-punk, que foi influenciado por bandas da Inglaterra e de Nova York. Então, pessoal, a música dos caras, da Legião, ela tinha um tom mais melancólico, mais centrado no eu, na existência. E essas músicas rapidamente dispararam nas paradas de sucesso, descendo as colinas de Brasília para alcançar a fama no país inteiro. O primeiro show da Legião Urbana fora de Brasília aconteceu em Patos de Minas. Eles se apresentaram junto com a Plebe Rude, que foi um grupo, inclusive, que surgiu lá na Turma da Colina. O Plebe Rude foi um grupo muito famoso da época. Músicas como Veraneio Vascaíno, Proteção, incomodaram a polícia local. Inclusive, deu até confusão nesse primeiro show aí fora da casa dos caras. Levados para dar explicação na delegacia, a gente ainda vivia numa ditadura militar, eles disseram que eram de Brasília. Felipe Seabra, da Plebe Rude, disse que era filho de um diplomata americano. Mostrou seu passaporte e eles foram liberados na base da carteirada. Assim, nessa confusão dentro da delegacia aí, na primeira saída de Brasília, a Legião Urbana foi dando seus primeiros passos para o reconhecimento. Galera, o sucesso da Legião mesmo só começa a se solidificar quando eles deixam Brasília e se mudam para o Rio de Janeiro, fazendo esse eixo do Sudeste, que era um eixo que antigamente era bastante... era obrigatório para a música brasileira, qualquer música, estar no eixo Rio-São Paulo. Contando com a influência e com a ajuda do amigo Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, que naquela época já fazia muito sucesso, uma fita do Legião Urbana acabou chegando no George Davidson, que na época era diretor artístico da EMI. A EMI era uma gravadora, foi uma das maiores gravadoras da história da música mundial. E aí o cara ouviu essa música e falou, não, isso aqui vende. E aí a Legião Urbana assinou o seu primeiro contrato com uma grande gravadora. Durante o tempo, Renato Rocha assumiu a função de baixista da banda, junto com os outros 3 integrantes, né, com Marcelo Bonfá, com o Dado Villa-Lobos e com o Renato Russo. Ele ajudou a compor Geração Coca-Cola, Será, Ainda é Cedo, e ajudou que essas músicas, né, estourassem na parada de sucesso, o que fez levar o nome do Legião Urbana mais pra cima. Em 1985, a revista Bis elegeu a banda como o melhor grupo de rock brasileiro. Renato Russo foi eleito o melhor vocalista e o primeiro álbum do Legião Urbana ganhou o disco de ouro. Naquela época você tinha que vender muito disco. O disco de ouro era mais ou menos como uma placa de 1 milhão do YouTube. Tá? Você tinha que fazer muito sucesso, inclusive nos ajude a chegar nessa placa de 1 milhão para conseguir. O terceiro disco, o Renato Rocha saiu da banda e novamente a banda continua com os 3 ali centrais principais, que é o Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e o Renato Russo. Em 1996, a banda já tinha gravado 7 discos e Renato Russo escrevia letras para o 8º álbum, quando, em 11 de outubro, Renato morreu por complicações decorrentes da AIDS, deixando uma imensa legião de fãs órfãos de uma das maiores bandas de rock do Brasil. Eu lembro até hoje, eu era criança quando eu ouvi que o Renato Russo havia morrido e eu ainda não conhecia ele como esse grande compositor e cantor. A Legião deixou 8 álbuns de estúdio, 3 compilações e 5 álbuns ao vivo, um deles sem a presença do próprio Renato Russo. E ao todo vendeu 25 milhões de discos em toda a sua carreira e ainda continua vendendo bastante. Esses álbuns foram apresentadas músicas que entraram para a história e continuam sendo cantadas por gerações que acompanham a banda desde o seu surgimento até as novas gerações. Vira e mexe eu vejo o moleque aí com violão metendo Legião Urbana e a galera cantando. A Legião também embalou muitas músicas de amor, muitos relacionamentos, muitas revoltas. Vamos falar um pouquinho das músicas, né? Pais e Filhos, por exemplo. O Que País é Esse? Uma música de protesto que toca ainda hoje. Faroeste Caboclo, que depois virou filme, mas foi uma das músicas mais cantadas na voz das pessoas. Essas músicas fazem com que o Legião Urbana continue viva a cada dia no ouvido e no coração das pessoas. Eu me recordo até hoje da primeira vez que eu ouvi Eduardo e Mônica e eu pensei assim, nossa, como que o cara conseguiu compor uma música de relacionamento e na época eu nunca tinha me relacionado com ninguém. Ao ouvir Faroeste Caboclo e aguardar Faroeste Caboclo, quase 9 minutos de música, eu pensava assim, como que o Renato Russo conseguiu compor uma música dessas? E a Legião Urbana, ela não morreu e ela jamais morrerá, porque o legado dela, vira e mexe, está levando várias pessoas para o mundo do rock. Então ela é muito importante por conta disso. Há quem critique muito a banda, há quem diga que a banda copiou gêneros internacionais, que a banda não é tudo isso que se fala, mas a verdade é que a Legião Urbana é um produto pop de excelência e é uma das bandas mais
influentes da história do rock e da música brasileira. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre a história da Legião Urbana, falando um pouco sobre a vida do Renato Russo, falando um pouco das memórias aí que trouxeram afetivas para nós, para todo mundo que curtiu a Legião Urbana, para todo mundo que conhece, para todo mundo que vai passar para os seus filhos, para os netos, para os sobrinhos, para todo mundo que herdou esse som do pai, do tio. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí qual foi sua experiência com Legião Urbana, qual é a música que você mais gosta. Compartilhe esse vídeo, clique para dar um like pra gente, para ajudar a levar esse vídeo para frente, porque ele deu bastante trabalho para fazer, e quanto mais like, mais o canal cresce e mais tempo a gente tem para dedicar a esse trabalho. Forte abraço, fui!